E eu lhes convido hoje a abrir suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 1. Vamos orar todos. Inclina sua cabeça, concentra-se no Senhor, foca o Senhor. Deixa seus sentimentos de lado. Deixa a semana que já se passou e procura tu viver o presente pelo que o Senhor quer te entregar no presente. Porque se certamente tu recebes aquilo que Deus te dá no presente, o teu futuro estará garantido. Paz, alegria e todos os atributos do próprio Senhor, que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Vamos orar. Pai amado, como amo estar em sua presença, como amo abrir o livro cujo o Senhor relata em tantas gerações os seus feitos, histórias que glorificam o seu nome, homens que deixaram legado em sua geração, mas que até o dia de hoje serve para nós, para nos instruir, para nos tornar mais sábios, porque o Senhor sabe o quanto precisamos sermos direcionados, sermos consolados, sermos acompanhados pelo livro cujo Senhor decidiu nos entregar. E não é qualquer livro, é o livro da Bíblia, as Santas Escrituras. Amamos sua palavra, amamos seus preceitos, amamos, Pai, o som da sua voz. Eis-nos aqui, Yeshua. Fala conosco. Fala conosco, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 1. Vamos entender o que nós estamos lendo no contexto. É uma pena que talvez alguns de vocês não estiveram a semana passada, mas não tem problema, porque eu não quero que nenhum dentre vós venha perder aquilo que nós estaremos tratando aqui. Eu cheguei a falar a semana passada e tratar um trecho da Bíblia em 2 Samuel que retrata que Davi foi coroado rei sobre Judá, né? Davi se instalou, colocou seu reino em Hebron. Em contrapartida, houve um outro rei que foi levantado com a ajuda de um homem, o comandante do chefe do exército de Saul, chamado Abner, né, que tinha tanta influência sobre o povo de Israel que, inclusive, era inimigo de Davi, porque em sua época Saul perseguia Davi. Então, Abner chegou a apoiar o próprio filho de Saul, chamado Isbosete. Então Isbosete foi levantado rei, não sobre Judá, porque isso foi Davi, mas sobre todo Israel. Sobre todo Israel. E aconteceu que durante anos, né, até mesmo depois da morte de Saul, a família de Saul, ou seja, os filhos, o exército, a influência política do sistema que ainda estava latente, que apoiava Saul, se opunha à própria família de Davi, ao seu exército. Então houve batalha, houve guerra, houve confronto, houve mortes entre os dois exércitos, que era realmente uma batalha,
um confronto de poder. Mas sabemos que do lado de Davi estava a mão de Deus, porque deveria se cumprir aquilo que o profeta Samuel, inclusive, profetizou em escolher o jovem pastor que estava nos pastos lá e que o Senhor escolheu atrás das ovelhas e ungiu perante os seus irmãos, perante Eliabe e também perante o seu pai Jessé. Davi foi ungido por Samuel como rei de Israel, mas ainda não tinha se concretizado, ainda não tinha se completado a promessa sobre o próprio Davi, porque apenas nesse momento que nós estamos lendo, foi coroado rei sobre Judá. E aconteceu, meus amados, que obviamente o dedo de Deus estava e sempre está naquilo que acontece, seja para o bem ou seja para o mal, pois houve dentro do clã, da família de Saul, houve uma grande confusão, houve um desacordo entre Abner e o rei de Israel, Isbosete. E Abner ficou muito irado contra Isbosete e Abner decidiu mudar de time, decidiu mudar e apoiar Davi. A Bíblia diz que Abner foi até Davi, se arrependeu, aquilo que Davi pediu, Abner entregou ao rei Davi. É uma simbologia, né? Inclusive eu apresentei na semana passada como uma tipificação de um pecador que um dia servia um rei, o rei que não deveria servir, para servir o rei dos reis. Davi é a representação, afinal, do homem segundo o coração de Deus, a representação do próprio Senhor Jesus. Sim, meus amados. Então, isso é bonito, porque quando o homem verdadeiramente, por X razão, se separa do mundo para poder se aproximar do rei e pedir clemência e pedir fazer parte desse reino, se essa pessoa se arrepende de verdade, por que o rei recusaria um coração de um Abner arrependido? É isso que Davi fez. Davi aceitou o perdão, aceitou o arrependimento do próprio Abner e o mandou em paz. Abner teve paz porque o rei liberou paz sobre Abner. E aconteceu que depois disso, meus amados, se levantou o comandante do clã da família de Davi, que combatia com Davi, chamado Joabe. E Joabe, meus amados, tinha um ódio pelo próprio Abner. Por quê? Porque era um assunto entre família. Abner tinha matado Asael, que era o próprio irmão de Joabe. E Joabe quis se vingar. Quando Abner se apresentou perante o rei Davi e soube Joabe que Davi, o rei sobre Judá, tinha liberado Abner sem tê-lo matado, o que Joabe fez? Foi até Davi e disse assim: o que você fez, o rei? Você deixou Abner vivo? Com tanta perseguição, com tantos homens, soldados que ele matou, e inclusive ter matado meu próprio irmão? Pois é, o Senhor perdoa muitos pecados, e mesmo os piores que possamos imaginar, quando verdadeiramente um Abner se arrepende. Mas o que Joabe fez? Preparou uma situação para se encontrar com Abner, foi buscá-lo e o matou. E aí Abner morreu. Foi terrível, uma grande tristeza para o Davi.
E inclusive Israel chorou, mas ainda o reinado de Davi não estava totalmente estável, porque poderia parecer uma conspiração até mesmo do próprio Davi. Porque aos olhos do povo de Israel, isso foi Davi, para muitos, certamente foi Davi que matou Abner, entendeu? Mas não foi assim. Mas o Senhor tinha seus planos. Eu estava justamente meditando sobre essa história e quando eu me lembrava que Abner tinha se apresentado a Davi e Abner recebeu o favor do rei e recebeu a paz do rei, justo depois Abner morreu. E a caminho estava lembrando e pensando, realmente, mais vale aceitar Jesus e ele o aceitar pela caminhada no homem ir até o rei e se arrepender e perder sua própria vida do que permanecer com Isbosete, viver, mas ir para o inferno. E sabes, meus amados, o caso de Abner é muito comum, inclusive, para muitas pessoas que entregam sua vida a Jesus. Entregam sua vida a Jesus e, de repente, há uma enfermidade. Há um acontecimento e essa pessoa é levada. E muitos poderiam pensar, é o rei que fez isso. Culpabilizam a Deus. Mas essas pessoas não vê como Deus vê e não pensam como Deus pensa. Porque é propósito de Deus salvar Abner antes de ser levado. E há muitas pessoas cujo o Senhor permite levá-la para o céu. E por algo que o Senhor permite, seja da forma do que o Senhor permite, usando Joabe ou usando qualquer outra forma para ceifar Abner, que recebeu a paz do rei, cujo antes não tinha a paz do rei, mas recebeu a paz do rei, meus amados, é partida ganha. Glória a Deus! Porque Abner partiu, foi assassinado, sim, mas partiu com a paz de Davi. Simbolicamente, isso significa com a paz do Senhor. Então eu falo certamente com alguns nessa noite que não culpabilizam Deus, porque mesmo que Abner mostrou sinais de arrependimento, a vida do homem está nas mãos do Senhor. Se o Senhor quer dar 1 ano de vida para essa pessoa, Ele dará. E o Senhor continuará sendo bom, maravilhoso. Se o Senhor quer dar a Abner apenas 1 semana, o que mais vale é que os Abner arrependidos, no dia da ressurreição dos mortos, sejam julgados no meio dos santos, sejam julgados para a salvação e não para a perdição. Então, consolam-se com essas palavras nessa noite, que o Espírito Santo está queimando no meu coração lhe falar para alguns, e não se revoltar, ao contrário, o Senhor deu, o Senhor levou. Bom, depois desse acontecimento, Davi ficou furioso com Joabe, ao ponto inclusive de amaldiçoar
Joabe. Ele amaldiçoou, mesmo ele sendo seu próprio serviçal. Olha isso. Agora vejamos a seguir o que fala a palavra do Senhor. Desculpa. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem. E todo o Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha ao seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles chamava-se Baana e o outro Recabe. Ambos filhos de Rimon, de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada da parte de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como um estrangeiro. Versículo 4, 5, vamos dar um pulinho, vocês vão entender mais à frente por quê. Aconteceu então que Recabe e Baanã, filhos de Rimon, de Beerote, foram à casa de Isbosete, o rei de Israel, na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso do meio-dia. Os 2 entraram na casa como se fossem buscar trigo e transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em seu quarto. Depois de o transpassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça e, levando-a a cabeça, viajaram toda a noite pela rota da Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi. Em Hebrom, eles disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e senhor de Saul e da sua descendência. Meu Senhor, que história, né, gente? Após a morte de Abner, o que aconteceu com o rei de Israel? Isbosete, um rei que não foi ungido pelo próprio Senhor, mas sim foi colocado pela própria força do homem. O que aconteceu com ele? O reinado dele foi enfraquecido. E a Bíblia diz que Isbosete ficou com muito medo, porque Davi se fortalecia e pensou, obviamente, que quem matou Abner foi o próprio Davi. Por isso que Isbosete temia Davi. Só que dentro da corte do próprio rei Isbosete, havia 2 homens que eram os seus serviçais, homens guerreiros que tinham justamente uma capacidade dentro do exército, mas também que eram 2 homens como se fossem o guarda-costa do próprio Isbosete. E aconteceu que esses 2, ao meio-dia, eles combinaram de matar o próprio rei. Olha que traição. Olha as víboras que Isbosete estava criando dentro do seu palácio. E foram a meio-dia, e assim esses 2 transpassaram, não sei se foi com lança, com espada, mas mataram o rei que estava sem poder se defender e assim cortaram a cabeça. E esses 2 bobão, infiéis, maldosos, porque isso é totalmente impiedade, foram até Davi, pensando Davi, vamos até Davi, porque afinal, ele vai se agradar muito. E vocês vão ver o que vai acontecer com esses 2. Mas por que esses 2 fizeram isso?
Porque são dois oportunistas. O que significa um oportunista? Um oportunista é uma pessoa que se aproveita de uma situação. Uma vez está apoiando aqui, outra vez está apoiando lá. Não é uma pessoa que tem nobreza, não é uma pessoa que tem fundamentos, não são pessoas que defendem suas próprias convicções. Uma pessoa oportunista que conhece a palavra de Deus não vai ser firme e não defenderá a verdade. Por quê? Porque uma vez pensa assim e outra vez se deixa influenciar por outro. É uma pessoa que não é confiável. E esses dois eram pessoas traidores. Então, vejam comigo que tipo de líderes eram esses dois que eram levantados para proteger o rei Isbosete. Quando esses dois, vamos lá, preste atenção, quando esses dois notaram que Abner tinha morrido e que o reinado do líder deles estava enfraquecendo a ponto de pensar no pior, o que fez Banaã e Recabe? Banaã, que o nome deles, e Recabe, revelaram a sua falsidade, revelaram a sua hipocrisia, falsa aliança e oportunismo. Que falta de lealdade, meus irmãos. Esses homens tiveram. Quanta impiedade se encontra nesse trecho. E barbarismo. Porém, se nós transportamos esse trecho para o nosso ensino de hoje e levando para o nosso dia a dia, nós podemos aprender o quanto é valoroso ter do seu lado aquele cujo jamais o apunhará, irá apunhalar. Porque há muitas pessoas que apunharam. Isso fala-se, pastora Poliana? Você entende meu português? Pessoas que usam do punhal para assim ferir quem inclusive o cobrem. Mesmo sabendo que seu reinado está passando em perigo. Pois a lealdade, meus amados, é escassa. Ela é escassa principalmente nos dias de hoje. Ela é rara, seja no meio dos reis e dos governantes, como no meio entre os membros de uma igreja. O que você acha que acontecerá nos fins dos tempos, quando o reino dos céus e todos os soldados do Rei Jesus passarão por aperto, porque Deus permitirá que o rei oposto, que é o anticristo, o príncipe do rei das trevas, triunfe por pouco tempo contra eles. Por que isso, meus amados? Você sabe que nos fins dos tempos, no qual nós estamos, quando se revelará o anticristo, haverá um grupo cujo estará com Davi. E haverá um grupo cujo estará com Isbosete. Haverá um grupo que estará com o Senhor, que é a noiva de Cristo. E haverá um grupo que estará com o anticristo. Esquece essa palavra evangélico. Pensa agora comigo sobre o reino de Deus, como funciona o reino de Deus. E no final dos tempos, o anticristo, no início, ele vai revelar
politicamente sua face como um cidadão que quer reunir todas as religiões. Então, ele vai precisar de todos os votos unânimes apresentando a paz. Então, só que durante 3 anos e meio, ele virá com seu discurso de paz, só que ali serão apresentados 2, já tenho falado bastante sobre esses 2 testemunhas, 2 homens, 2 ramos de oliveira, 2 homens cujo irão atormentar a terra, atormentar Roma, as 7 colinas, atormentar a casa da bruxa, que é Bruxelas, aonde está o berço do satanismo, atormentar as nações que estarão debaixo do domínio do anticristo. E até esses 3 anos e meio, não acontecerá nada contra as 2 testemunhas, cujo a noiva reconhecerá. Porque a verdadeira igreja que irá subir para o céu, obviamente, reconhecerão esses 2, que o Senhor capacitará com sinais, maravilhas e prodígios e liberar toda sorte de profecia sobre a terra, e acontecerá que justamente o Senhor dará a esses 2 poder para assim atormentar a terra. Atormentar a terra por justamente o reino iníquo que se manifestará. E durante 3 anos e meio, dentro desse poder que o Senhor deu para a igreja, representando essas 2 testemunhas, não haverá perseguição, porque assim a igreja que se posicionará com firmeza será o espinho no calcanhar, e assim como uma voz contrária aos princípios que o anticristo deseja instaurar e assim colocar dentro do seu reino. Só que depois dos 3 anos e meio, o Senhor dará autoridade ao anticristo, o Pai, para que esse mata esses 2. E quando esses 2 serão mortos, o que acontecerá? Quando o bom pastor é ferido, o que a palavra de Deus diz? As ovelhas se espalham. Por quê? Porque vem o perseguidor. E assim acontecerá. A noiva prevalecerá e será perseguida. Será perseguida porque, obviamente, não irá se sujeitar à marca da besta. Não irá permitir, e se tem que morrer, morrerá a espada. E se tem que ser mandada na prisão, será mandada na prisão. Mas haverão muitos que haverão de se vender, porque não são noiva de verdade. Então, o que irá acontecer? Eu vos digo nessa noite, muitos dos que alegam servir o Rei dos Reis, os que alegam servir Jesus, irão trocar suas armaduras. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou fazendo um paralelo naquilo que estamos lendo da traição de Balaão e Recabe. Aquele cujo diziam, somos amigos do rei, nós ajudaremos a proteger os assuntos do rei, Isbosete. E são traíras, não têm nobreza, são falsos, são hipócritas, dizem ser do rei. É uma representação, é uma simbologia, claro,
mas haverá nos fins dos tempos e serão revelados Banaã e Recabe. Esses trocarão suas armaduras, muitos que, segundo eles, cuidavam dos assuntos do Rei do Céu, pois irão se vender para o Anticristo. Por quê? Porque esses jamais entenderam sobre fidelidade, lealdade ao Rei. E é claro que, com certeza, tudo isso acontecerá por uma razão. Porque antes do arrebatamento, antes do Senhor recolher a sua noiva, porque é necessário que a igreja seja perseguida. Depois da morte dos dois, e inclusive da ressurreição dos dois, porque eles vão ressuscitar e subir ao céu, quando esses dois serão levados, retirados no céu pelo próprio Senhor, e assim a noiva ficará durante um tempo para provar a sua fidelidade e o seu testemunho em relação a Deus, ali, antes do arrebatamento, antes do Senhor recolher a sua noiva, é necessário que Banaã e Recabe revelam suas intenções. Revelam suas intenções, revelam seu oportunismo, revelam sua infidelidade, sua falsidade e deslealdade a Yeshua, a Jesus. Certamente, os servos do Rei dos Reis, a noiva, serão colocados à prova. Como? Obviamente, Deus permitindo que o anticristo receba poder para dominar, matar e perseguir todos aqueles que se opor a esse reino. Os fiéis prevaleceram até o fim, mesmo que tenha que morrer para salvar os assuntos do Senhor. Porém, meus amados, o noivo, antes de levar a sua noiva, precisa revelar quem será digno de subir. Quem será digno de fazer parte do maior acontecimento antes da segunda vinda do Senhor? Porque o maior acontecimento não é o arrebatamento, é a vinda do Senhor. Essa será o maior acontecimento. Mas que acontecimento será o arrebatamento da noiva, meus amados? Uau! Feliz são aqueles que farão parte desse grupo. Feliz. Feliz mesmo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: é necessário a perseguição aos santos. É necessário choros e gemidos inexprimíveis que clamem por mim. Assim diz o Senhor. É necessário que Israel volte ao primeiro amor. É necessário que meu povo que clama pelo meu nome se humilhe e se arrependa dos seus pecados, porque assim eu ouvirei do céu, ouvirei a sua voz, ouvirei o seu clamor, os seus gemidos, e não somente sararei a vossa terra, mas salvarei o meu povo da destruição do tirano no futuro. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Inúmeros evangélicos se apavorarão perante a força daquele que impõe as suas regras a preço de morte ou de prisão. Então, assim como Banaã e Recabe, muitos sairão de mansinho no meio-dia para que todos os vejam e apunhalarão
o Senhor pelas costas, pelas suas ações e traições. Tolerarão o iníquo, tolerarão o anticristo, tolerarão o chip, para que esses não venham a perecer, tanto eles como suas famílias, porque eles vão querer comer e vão querer beber. A pressão, meus amados, será tão grande que muito poucos morrerão pela causa do Rei dos Reis, mas a lealdade da noiva lhe dará o direito de se casar com o noivo Jesus Cristo. A aliança será provada pelo fogo. Sabe, se pensamos bem, se alguém houvesse perguntado para esses dois sujeitos que cuidava da corte do rei Esbozete, se alguém falava para eles o que achariam do rei, o que achavam do rei, eu creio que certamente iria dizer todo tipo de elogios, né? Porque neles não havia honestidade, havia falsidade. O que pensas tu da tua liderança espiritual? Se você não concorda, então faz como Abner. O que Abner fez? Fala com sinceridade a Esbozete, que não concorda, e vai para onde Davi está. Mas não dá sinal de joia e de bom moço ou de bom moça, e depois, na primeira oportunidade que tiver, esfaqueias sua liderança. Isso é deslealdade. Se não concorda, faça como Abner, sai e procura Davi. Pode falar para Esbozete que você não concorda, não tem problema. Mas esses dois são traíra. Esses dois não têm lealdade. Isso é impiedade. Isso é impiedade. Mas o que Jesus fala para essa geração? O Senhor a chama de geração má e perversa. Má e perversa. Até onde vocês estão dispostos a andar com Jesus Cristo? Se perdes benefícios, continuarás tu sendo fiel àquele que lhe chamou a defender os assuntos do seu reino? Pois alguns que afirmam ter amor pelo Rei Jesus, se perder algo ou alguém, se entristecem tanto, se abalam tanto, se desanimam tanto, que voltam a servir o outro rei, porque dizem em seu coração, certamente, meus antigos amigos servem esse rei e hoje são mais prósperos e felizes do que eu. Então, por poucas moedas, esse se vende para ter prazer, se vende para ganhar o que o seu rei não quis lhe dar no tempo deles. E volta a dizer, assim diz o Senhor. Quem quer ouvir, ouça. Nos dias de hoje, antes era eu, agora assim diz o Senhor. Nos dias de hoje, há pessoas que quando são afrontadas e têm problemas dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua família, no casamento ou com filhos, o que eles dizem? Os meus dias estão se afundando em desgraça.
Prefiro mais a morte do que a vida, porque não tenho sorte nessa vida. Pois assim diz o Senhor, esses se lamentam querendo morrer e dizem consigo, eu passo por tamanho perseguição. Eu, o Senhor, olho para esses e viro meu rosto, porque eles não me conhecem. E não conhecem os meus servos que passaram por tamanha perseguição. Como Davi foi perseguido por Saul. Como Esther teve tamanha aflição em salvar todo o meu reino. Todos os meus da tirania de um homem ambicioso. E assim, os homens de hoje se lamentam por tão pouco e me negam por tão pouco e dizem, não vou colocar o chip, não vou colocar na minha testa ou na minha mão a marca da besta porque não o negarei. Pois em verdade, eu vos digo que serão os primeiros a me negar, porque por tão pequena perseguição já se lamentem e pedem a morte. Não são como Daniel, não são como Jó, ou muito menos como Davi, ou como Esther. Essa geração está longe de entender a ser parecido com esses homens da Bíblia, porque acostuma-se, por causa dos falsos profetas, a ser alimentados do mesmo alimento que o filho de Nabucodonosor ofereceu às minhas taças. Lembra-se o que o filho de Nabucodonosor fez? Num jantar com seus amigos, com as taças do templo do Senhor santificado? Fez uma grande festa com toda sorte de iniquidade e pegou as taças do Senhor, que são santíssimas, e colocou o vinho do furor, porque isso o Senhor diz, ali não. Como é sério, né? Quem te achará? Ó mulher leal, ó homem leal, quem vos achará? No versículo 9, olha que diz a palavra, continuando. Davi respondeu a Recabe e a Bana, seu irmão, filhos de Rimon, de Berote. Juro pelo nome do Senhor, que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que trouxe. Se lembra dessa passagem? Já falamos sobre isso. Muito mais agora que homens ímpios mataram o inocente em sua própria casa, em sua própria cama. Vou castigá-lo e eliminá-lo da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu ordem aos seus soldados e eles os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebrão. Mas sepultaram a cabeça de Esbozete no túmulo de Abner em Hebrão. Um rei mau, meus amados, um rei que não foi ungido rei pelo Senhor, obviamente não pode ter soldados de confiança. Não tem como, porque o discernimento dele é engano. É engano. Se você quer reinar da forma errada, o engano o acompanhará. Por isso que tem pessoas que querem reinar no seu namoro e quer fazer e viver um namoro do jeito que quer viver.
E depois se deparam que quem estava do grande amor do grande príncipe é um Banaã e um Recabe. Falso, mentiroso e traidor. Quando uma pessoa quer reinar por si mesmo, pois atrai alianças como essas. E mesmo que Abner fizesse parte do reino dele, mais cedo ou mais tarde, Abner certamente não suportará mais estar naquele lugar, porque isso que aconteceu. Porém, um rei bom, a esse não lhe interessa encher o seu reinado de vadios, de pessoas falsas, hipócritas, mesmo que ela saiba muito bem manusear a espada. Inclusive, isso foi o caso de Banaã e Recabe, eram pessoas muito dotadas de dons, eram tremendos soldados, esses dois, né? Preste atenção no que eu vou lhe falar nessa noite. O que um falso líder faria se dois falsos cristãos aparecessem com a cabeça de Esbozete para dar-lhe de presente? O que um falso líder faria quando dois falsos cristãos aparecem com a cabeça de Esbozete? Toma de presente. Esse certamente diria: vocês são fortes, e vejo intrepidez e coragem em você. Certamente colocarei você para servir o meu reinado. Você que toca bem o teclado, suba no altar. Você que arrasa na bateria, assenta-te a tocar. E você que tem voz maravilhosa, tome o seu microfone e canta. Amado, se Abner quer se arrepender e faz prova do arrependimento, pois certamente nós o receberemos. Mas se Banaã e Recabe chegando com a cabeça de Esbozete, pensando me agradar, porém escondendo falsidade, escondendo mentira, escondendo engano e deslealdade, porque querem entrar no ministério que hoje pode trazer para esses os benefícios que esperam, pois Davi, certamente, além de se revoltar, não os aceitarão. E esses dois quis agradar o rei, porém eram falsos, oportunistas, mentirosos, desleal. Assim acontece quando uma pessoa quer entrar, mas com motivações erradas no ministério sério. Esses certamente serão expulsos sem piedade, porque Davi é justo e o seu discernimento é justo. Quantos se vendem por uma cabeça? Quantos se vendem por uma cabeça? Pois escuta bem, esses que aceitam esses homens, Banaã e o outro seu amigo, pois esses serão apunhalados mais tarde e o salário da ganância é a morte. Você sabe por que o rei Esbozete desconhecia que se esses dois serviçais eram ímpios e enganadores? Você sabe por que eles não os conheciam como ele era? Como eles eram? Porque Esbozete, o rei,
nunca quis saber quem se escondia atrás do dom desses dois soldados. Se Isbosete, em tempos de vida, fosse sábio, ele gastaria tempo de discipulado com eles para saber o que se esconde dentro desses dois. Mas como não havia aproximação e intimidade entre ambos, o único vínculo era profissional. Apenas profissional. Pensa comigo, vai comparando uma igreja que trata as ovelhas nas raízes com aquelas igrejas que apenas pregam a mensagem para os que esquentam bancos. Compare essas duas igrejas. Se Isbosete houvesse tomado tempo para tratar esses ímpios e pelo menos dar-lhe a oportunidade de aprender sobre ser um servo bom, ser um servo fiel, certamente não aconteceria o que aconteceu. Mas você sabe por que Isbosete não se interessou a tratá-los? Porque tal líder, tal discípulo. Davi vai tratar quem quer ser tratado. E se ele não o faz, pois certamente os seus súditos de Davi o fará. Davi não pode fazer tudo. Claro, não tem como. Se precisa tomar a espada para julgar, obviamente Davi o fará, mas se ele mandar o seu soldado fazê-lo, as coisas acontecerão do mesmo jeito. Consegue entender? Agora, terminando, eu termino com essas palavras. Todo bode, ou seja, aquele que não é ovelha, que é rebelde, todo bode que quer agradar um pastor verdadeiro será colocado no seu devido lugar. E não é porque Isbosete aceitou tudo de Banaã e Recabe que Davi deve aceitar tudo e dizer amém. Por isso que um homem de Deus tem autoridade para julgar todas as coisas. E ele não é julgado por ninguém, porque seu julgamento provém do discernimento divino. Pois dessa noite, eu lhes digo, as portas estão abertas, meus amados, nesse ministério da OC, para ti, Abner, que quer se arrepender. Porque se certamente decidiste ser sincero, sem enganar Deus e sem nos enganar, as portas se abrirão para ti. Mas se Banaã quer entrar, certamente não prevalecerá muito tempo, porque a espada de Davi o fará fugir. Queremos Abner, nós não queremos Bana, muito menos Recabe. Você pode talvez ter conhecido ministérios que aceitam as cabeças, que pessoas que não têm sinceridade possa trazer de presente. Assim vocês reconhecerão até mesmo ministérios que não são de Deus. Quando aceitam a cabeça presente e os colocam Banaã e Recabe
num lugar, numa posição de honra, porque são guerreiros talentuosos, soldados que matam muita gente, ou seja, pelos seus dons, pelo seu dinheiro, talvez, ou por outros fatores. Mas felizes são aqueles que reconhecem Davi. É necessário que Baanã e Recabe até mesmo se apresentam até Davi e querem entrar no ministério de Davi. Mas também é necessário que Davi tome sua espada e os expulsa pela espada. E vocês estão preparados para os dias que virão? Tomarem que sim. É muito provável que essa palavra em poucos anos seja reouvida por muitos. E esses dirão, ele tinha razão. Tomara que sejas tu essa noiva que se prepara para os dias de grande perseguição. Muitos dirão, profeta do caos. Eu respondo para esses, deixo os mortos enterrar seus mortos. Se esses não querem falar o que é e o que está escrito na Bíblia, esses que querem morrer, que pregam para os que estão mortos. Mas certamente esses não vão viver, porque não há como um morto dar vida a outros mortos. Mas vocês que querem viver, ouçam e preparem-se. Temem, tremem e achega-se a Davi, não com cabeça, não com presente da iniquidade, não tentando comprar Davi, nem com dízimo, nem com ofertas, mas venha tu, como Abner, com um coração sincero, que quer a paz do rei e quer colocar o rei a se assentar em Jerusalém. Feche os seus olhos. Meu Pai amado, o que dizer depois de uma palavra dessa? Eu lhe agradeço. Não há necessidade de eu querer convencer ninguém nessa noite a tomar posicionamento. Porque se com sua palavra, se com a profecia que o Senhor liberou e falou por meio dos meus lábios não entenderam, então que Baanã e Recabe tomem seus rumos e inclusive rejeitem essa pregação, mas que venha aquele cujo quer se alistar no exército da última geração, cujo verá o Rei e todo o olho o verá descer sobre o monte Sião a colocar seus pés sobre o monte das oliveiras e triunfar contra seus inimigos.
eis-me aqui, Senhor. E que todos aqueles que entenderam digam, eis-me aqui, Senhor. Amém e amém.